Boa noite. Acho que a Oi, Ellen vai entrar. Entrarei já já. Boa noite a todos. Então, hoje nosso último encontro dessa primeira edição. Passou rápido para mim, achei que passou bem rápido. Eu iniciei em 1º de agosto. Eu falei, eu vou fazer um grupo. Faço parte de vários outros grupos, né, também. Mas teve alguns ali que tinham bastante atividades, aí eu acabei saindo. Eu já tinha participado também de outras edições. Eu falei, eu vou fazer o meu, que eu acho que é bem legal, né? Cada um levar esse movimento. Espero em breve fazer parte do grupo do Eric, da Ellen, né? Da Magda, que são os mais assíduos aqui. E a gente levar aí esse conhecimento adiante. Bom. Hoje o assunto eu trouxe de uma forma sucinta, mas eu acho bem eficaz, tá? Que é a maximização de resultados. Resultados para quem aqui? Porque tu vai olhar, aí tu vai me fazer uma pergunta, né? Mas nós não precisamos ficar impondo acordo. Para que ter resultado em acordos em si? Mas aqui ele não se restringe somente a nós mediadores, mas eu trouxe sim essa questão da mediação, tá? Mas seriam resultados assim, como você, como um mediador que tem uma empresa, por exemplo, uma plataforma de mediação, e você vai ter que maximizar, sim, quanto mais você tem resultados ali na sua empresa, melhor é para a tua imagem e tudo mais. E aqui, maximização de resultados, ele não é só para a empresa, sim, também nós, mediadores, a gente quer o êxito, né, que as pessoas se comuniquem e façam um acordo, mas a gente não pode ficar forçando ou só querendo o acordo como um resultado final. E nessa pesquisa que eu fiz, achei bem interessante que essa maximização se acabou tendo 5 vertentes, não digo elementos, mas 5 técnicas de mediação que fazem esses resultados realmente sobressaírem, tá? E aí vai ter N técnicas de mediação, né? A gente aprendeu e fica revendo elas direto, mas é justamente para poder ter esse resultado. A gente trabalha com resultado. Quanto mais resultado a gente tiver, melhor. O que é a resolução de conflito? Tu tem alguma. Eu acho que é a Ellen que tem no Instagram dela ali que ela é facilitadora, tô tentando lembrar, facilitadora de CNV. Eu acho muito legal. Eu fiz um curso, na verdade, com. Deixa eu lembrar do nome dela. passando um tempo. Não lembro do nome dela agora. Eu fiz uma mentoria, tá? Só que eu não terminei essa mentoria com essa professora de CNV. O curso dela era bem caro, então eu não consegui ir adiante. Mas a CNV, assim, eu achei muito interessante, muito legal. E lá embaixo dos slides a gente vai falar um pouquinho sobre CNV. Mas aí quando chegar lá, eu comentando de CNV porque eu lembrei da Ellen. A Ellen é facilitadora, então daqui a pouco a Ellen pode aí nos auxiliar e falar um pouquinho, né, do que ela sabe, como teoria ou prática, que eu acho que é bem interessante. O que é resolução de conflitos, né? A gente fala muito disso aqui e muitas vezes aquela questão do conceito, assim, como que a gente conceitua isso? Eu estava vendo uma live ontem de um professor de direito que ele falou assim: você tem que explicar para sua avó em 5 minutos o que é tal coisa, que aí você vai estar performando bem. Eu achei uma graça, né? Vó, o que que eu faço? Por exemplo, eu faço mediação. Se eu pergunta para o meu pai, seu Roberto, o nome do meu pai é Roberto, seu Roberto, o que que a Roberta faz? E meu pai vem assim, tá? Explosivo. Trabalha como advogada, ela faz aquele negócio de mediação, mas ele não sabe de fato o que que eu faço, entendeu? Ou eu faço muita audiência online, né? Aí tu fala assim, ela tá lá no computador trabalhando, mas ele não sabe o que que é uma audiência, o que que eu faço na audiência, ele não sabe nada, né? Então, muitas vezes o que que é o conflito, a resolução do conflito, né? A gente conceitua conflito, resolução, tudo mais nas partes,
mas no dia a dia se torna tão usual, a gente não fica conceituando, né? Porque a gente sabe. Mas eu acho interessante, assim, para acadêmico, né? Nível acadêmico, a gente saber. Bom, a resolução de conflitos é o processo que duas ou mais pessoas usam para encontrar uma solução para um problema comum. Esse seria o conceito, tá? Dentro do livro. Aí eu te pergunto, não lembra a mediação? Lembra, né? Então, por isso que é bem atrelada à mediação de conflitos. Que tu vai, a mediação nada mais é que tu vai tentar, na verdade é uma tentativa, mas não quer dizer que tu vai resolver, né? A Ellen, a Ellen, deixa eu ver. Então é uma tentativa, mas você tá ali para quê? Resolver um conflito. Então essa seria a ideia. Oi, Ellen. Olá, boa noite, gente. Boa Como Boa noite, noite, Ellen. tudo bom? tudo bem, graças a Estava Deus. falando agorinha sobre um pouquinho, né? Eu falei, quando a Ellen entrar, que a gente chega mais ao final dos slides, tu fala um pouquinho sobre CNV. Claro, se sentir à vontade e quiser, né? Trazer exemplos. No Eu, final, eu pincelei, tá? Aqueles, acho que é quatro ou cinco, agora não lembro, pilares ali da CNV. Aí eu falei, olha, ela é facilitadora em CNV, que é uma formação bem legal, né? bem legal. Tem tudo a ver com a comunicação. Tem tudo a ver mesmo. Uhum. Aí aqui a gente está falando um pouquinho sobre o conceito de conflito, né? Aí só para pincelar que a gente às vezes sabe o que é pela prática, mas muitas vezes a gente nem passa pelo conceito assim racional todo dia, né? Então, o conflito nas relações interpessoais são naturais, né? Como a gente já viu lá na teoria do conflito, que ele fala um pouco, que é até bom, entre aspas, ter o conflito para que a gente possa avançar na resolução dele e avançar como seres humanos, enfim, como pessoas. Mas a resolução, ela tem aquele viés de tanto prevenir quanto resolver mesmo, tá? Porque é uma forma também de prevenção. O impacto. Até, Ellen, eu comentei que hoje vai ser mais curtinho os slides, mas aí depois a gente pode conversar, trocar ideias também, enfim, É falar ótimo. Nosso trocar de ideias é sempre relevante. como foi a semana, o que que tem de projeto. Até quero colocar umas questões aqui para vocês que dessa semana que me aconteceu, enfim, e aí compartilhar. De repente serve para vocês também, como forma de trabalho, acho bem legal. O impacto, né? O mediador, aqui seria o impacto de quem? Do mediador nessa resolução de conflitos, tá? O mediador de conflitos é um facilitador na comunicação e diálogo entre as partes que demonstram a resistência em resolver questões que cabem a eles a decisão. Essa comunicação exige técnica e habilidade comportamental para que tenham resultados significativos. Vou trazer um exemplo meu que aconteceu essa semana. Acho que, até, inclusive foi ontem. Acho que eu já tinha colocado esse exemplo aqui com relação ao meu pai e minha mãe, que eles são. Tem um boom agora, não sei se vocês viram na internet, que acho que é divórcio grisalho, me corrijam. Não tem negócio desses que as famílias ficam casados por tipo 40 anos, meu pai e minha mãe, e aí na velhice não querem mais, se separam. Depois procura, tem um tal de divórcio grisalho. Eu achei bem Grisalho? grisalho, se não me engano é esse, tá? Grisalho. Não ouvi falar, não. E teve muita separação na pandemia e tá tendo esse boom aí de separações. As pessoas cansam, enfim, se separam. E meu pai e minha mãe, só que eles não se separaram de fato, no papel. E aí ontem, enfim, aquela coisa, gente, na prática, eu até comentei com meu marido, na prática, quando eu sou filha, só que assim, fica um de um lado, o outro do outro, né? E tem um que tem mais razão que o outro, que é perceptível, mas aquele que não tem razão não quer ceder. E o outro até cede. Meio que assim, até cede, cedeu bastante. Só que tem um que tá muito resistente, não quer nem conversar, ou quer conversar mais abaixo de gritos, meio que assim.
Aí eu falei, não, eu não me sinto confortável em fazer, eu acompanho, eu vou fazer, e se quiser o diálogo, eu tô aqui para dialogar, mas é a minha mãe, no caso, minha mãe muito resistente, não tem condições. Aí eu falei, contrata um advogado, faça, é aquela coisa, casa de ferreiro, espeta de pau. Ou seja, quando a gente está dentro do conflito, por isso que o mediador é tão importante. Aí eu fazendo os slides, eu fiquei pensando, claro, gente, o mediador ele não está inserido naquele contexto familiar ali, daquele conflito, ele não tem sentimento. Ai, nossa, minha mãe, é meu pai, ele não vai sentir nada. Ele consegue dizer não, ou sim, ou olha dessa perspectiva de cá, faz assim, faz assado. Então, e aí entra a inteligência emocional, que aí eu comentei, eu disse, olha, querem conversar? Eu sou super adepta. Senta um aqui, outro aqui, vamos conversar. Mas aí quando tu vê que uma das partes não quer conversa, aí eu falei, não, então não tem como. Aí eu te digo, na prática, como que a gente resolve algo que um deles não quer conversar? Como mediador agora, tá? Não como filha, como mediador. Tu viu como é intenso e difícil, né? Tu não tá sentindo nada, tu é uma pessoa desconhecida deles. Só que tu vê e é nítido a resistência de um. E como que tu faz isso na prática? Não Verdade. tem. É bem Uhum. difícil. É bem difícil. Claro, aí tem a técnica, né? Agora eu vou passar para as técnicas. Tá? É, por isso que eu falo, gente, de todas as técnicas, eu acredito nessa, tá? Você inserido ou não no conflito, se você tiver inteligência emocional, você consegue conduzir, mesmo estando dentro do conflito inserido. Essas técnicas, eu estava falando, Ellen, pro Eric, que eu trouxe, elas têm bem mais técnicas, bem de mediação mesmo, tá? Para maximizar esses resultados aí. E resultados de quê? Só para pincelar o que eu já tinha falado. Resultados de, por exemplo, tu tem uma plataforma de resolução de conflitos, você é uma empreendedora. Você quer otimizar os teus resultados, porque aqui não seria resultados de fechar acordo, nós como mediadores, é porque eu cito bastante o mediador hoje, tá? Mas sim nessa esfera de, sim, fechar acordo, mas que aquele acordo que seja cumprido, né, e que as partes saiam satisfeitas, tá? Esse seria o resultado. Essas técnicas, a mediação é um dos métodos consensuais mais utilizados, tá, na resolução de conflito. E essas técnicas, elas servem como estratégia e se inserem em ferramentas que maximizam os resultados na solução para cada demanda. Então, ela é bem importante. Aqui eu vou me ater à mediação, tá? Mas aí cada método consensual vai ter lá a sua peculiaridade. Bom, uma das técnicas, a gente até botou ontem, né? Falou. Escuta ativa é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento e implementação do mediador. E implementação. Utilizando de forma estratégica, essa habilidade potencializa os resultados, criando inclusive empatia com as partes. Então, ontem, trazendo de novo o exemplo, ontem, quando a minha mãe me chamou, eu escutei o que ela queria falar, né? Eu fiquei escutando, 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 escutando. Algumas coisas concordei, outras não. Então, assim, concordando, claro, que ali eu tô parcial, né? Mas a gente ali dentro da atividade não tem muito o que ficar concordando, né? Uma das linguagens verbais que a professora lá do curso falava, não façam assim com a cabeça na mediação, porque muitas vezes a gente É está verdade. validando o sentimento, não tem? Aquele negócio de validar sentimento. Aí a gente faz assim, né? Só que ela disse que não é legal fazer porque, por exemplo, tu não se dá conta, mas daqui a pouco tu faz assim para Ellen e não faz assim pro João, por exemplo. E aí o João vai achar que tu tá a favor da Ellen, É. coisas, né? Que eles acham que a gente é juiz ou alguma coisa de autoridade, né? Apesar de explicar lá no começo da abertura. E é basicamente um sinal de que eu tô te entendendo, eu tô te ouvindo, sabe? Não é nem eu tô concordando com isso, sabe? Mas a outra parte não entende, aí acho que a gente tá concordando, entendeu? Aí por isso que tem É esse verdade. porém também, né?
Mas eu gosto de fazer. Eu sou uma que eu fico assim. Mas Eu aí, já faço já involuntariamente. Inclusive, eu já fiz também, quando eu estava fazendo audiência, meu supervisor na época até me sinalizou por conta disso daí. e a É, gente faz, né? Não tem. é. Eu também. Eu faço. Eu tento me policiar, ficar mais assim, gel, mas quando tu vê, eu já tô me mexendo também. Uhum. O, É bem isso. outra técnica é o parafraseamento. Parafraseamento que eu falava bastante, né, de anotar aqueles pontos relevantes do que eles trazem ali em mesa. É bem importante, porque com aquilo ali tu vai formular as perguntas para poder rebater para eles, para ver realmente o que que está em ponto em comum ali conflitante. O parafraseamento também conhecido como recontextualização, né? Tem uns que chamam dessa forma. É utilizado quando o mediador quer que as partes vejam a disputa por outro ponto de vista. Essa estratégia é muito eficaz, pois vemos pontos positivos e negativos do mesmo ensejo conflitante, que é aquilo que eu falei, o mesmo ponto, a gente consegue ver outras perspectivas. O rapport, que é bem utilizado, né, não só na mediação, mas ele é uma técnica, e essas, se não, deixa eu ver, quatro, cinco técnicas. São cinco técnicas bem relevantes que vai otimizar esses resultados. O rapport, ele nada mais é que essa troca de conexão, né? Essa conexão com as pessoas. É uma das principais estratégias utilizadas na mediação de conflitos. O rapport decorre da empatia, olha que legal. Quando você já está utilizando o rapport ali, você já vem com aquele pacote da empatia também. E outras formas de comunicação assertiva, potencializando os resultados de uma negociação. Pode falar. Achei que tu ia falar. Aí, cortou. O rapport é bem essa palavra que eu acho que é bem legal, que é a conexão, né? Quantas vezes a gente vai falar com uma pessoa e a gente tenta, não é tenta, isso não é nem consciente, muitas vezes é inconsciente, mas para formar aquele vínculo com a pessoa, tu tenta achar nela algo próximo a você, não é assim? Aí você se identifica com a pessoa e cria esse rapport. Então, na mediação é bem utilizado, uma das técnicas Por que isso que é até um desafio você fazer, como é que diz, sessões online por conta disso, né? Porque você tem que fazer um rapport bem feito e tudo para criar uma conexão, já que você não está em contato físico com a pessoa, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil, né? é Da mais. gente ver, né? A não ser que converse bastante sobre algo em comum mesmo, né? E aí É, tu vai falando, ah, eu também fiz isso, eu também fiz aquilo. Por exemplo, a gente nunca se viu, né? Nem eu, nem tu, nem o Eric. E a gente é bem, do grupo ali, a gente é mais próximo, junto com a Magda, né? Que são os três que é, estão sempre aqui. Os outros meio que passeiam pelos encontros, e vocês não, mas a gente criou esse vínculo, né? Por causa de. desde o comecinho. E algo. Desde o comecinho não, porque eu entrei depois. Eu acho que tu entrou uma aula depois só. Uma aula. Eu não gosto de falar aula, eu gosto de falar encontro, porque aí a gente faz Foi, essa não, mistura. eu entrei Tem em uma, dois encontros depois. dois? Foi, Ah, mas eu salvei os slides. Deixei tudo sim, salvo sim. aqui. Eu tô com uns vídeos aqui das aulas e aí eu vou passar depois para quem Porque aí depois eu for. li, entendeu? Sim, esse material aqui eu vou usar ele, inclusive para fazer posts depois e para fazer o É material. ótimo. Pode Ele usar, é, tá? Pode usar também, se quiser. Assim, não, mas se eu usar, eu te falo, vou te falar, vou te mostrar. Ó, eu gostei disso aqui. O que que você acha, Roberto? Posso pegar esse trechinho? Ó, eu vou te perguntar antes. pode, Mas pode. assim, é para meu aprendizado, no geral, assim, ele é muito autoexplicativo. Então, por isso que eu salvo e deixo assim, porque é muito bom. É tudo que é abordado assim E em eu todos os gosto que eu trabalhos, né? estudo, né? Aí quando eu faço assim, eu acabo estudando. Por exemplo, Com essa, certeza. essa técnica aqui, ó, eu nem sei se pronuncia dessa forma, tá? Brainstorm.
Ela, É assim mesmo. ela não foi falada no meu curso. Olha que engraçado. No curso que eu fiz, eles não falaram. E tem um outro que é o Storytelling, que eu quero ver se eu pesquiso, depois eu coloco lá no grupo também, tá? Mas ela não chega a maximizar o resultado do conflito, mas essa daqui sim. Bom, e ela é Mas tá usada lá. bastante. Oi. Chuva de ideias. Isso, ela é usada bastante no marketing digital, né? Também, em empresas também. É exatamente, é uma explosão de ideias, tá? Significa o pé da letra. Enseja, ela, eu achei bem legal que ela enseja, né? Ela encaixa com o princípio da autonomia da vontade das partes. Por que que para nós mediadores é bom? É uma técnica que o mediador auxilia as partes a expor ideias para solucionar o problema em questão. Então a gente estimula o diálogo, mas quem traz as ideias são eles. Aí a gente faz o quê? Anota aquelas ideias aqui, né? Parafraseamento, recontextualização, e depois faz perguntas. Então, esse método de. Depois eu até vou falar sobre esse método de estratégia para você ir implementando. É bem legal. Então, uma coisa bem atrelada à outra. E eu achei muito interessante isso aqui, que no meu curso eu não vi, tá? Talvez vocês aí que fizeram outros cursos tenham visto. O Cálculos, que é outra técnica também. No material que eu pesquisei, ele estava falando que tem uns mediadores que não gostam de usar, tá? Ele é bem eficaz, mas tem alguns que não gostam. Então, vou deixar aqui só É as registrado. sessões individuais, é? É, É, a técnica muito utilizada na mediação, onde as. Tem gente é que não porque tem que, gosta? é porque E, tem que ter muito cuidado para usar o cálculo. é, Aí tem É. que ser, aí tem que o mediador, tem alguns mediadores que já não tem muito cuidado para fazer, aí não faz ele. porque aí É. eu faço uma pergunta, né, Eric? Tu que fez a pós, de repente tu viu isso mais profundo. O cálculos, eu vejo como uma forma eficaz, mas é como tu falou, tem que ter esse cuidado, porque daqui a pouco imagina uma situação em que daqui a pouco a parte está tão ferida, pega lá minha mãe, está tão ferida, que ela vai dizer assim, não, o mediador, ou fechei acordo porque o mediador não foi imparcial, ele foi parcial porque ele levou para a sala e falou isso, ou seja, a pessoa inventa, porque a perspectiva dela do conflito está lá longe, como é que tu faz isso, né? Claro que se tu fechar acordo é porque você teve essa autonomia da vontade de fechar acordo. Uma coisa está atrelada à outra, mas tem muitos acordos que eles não se cumprem, tá? E aí, pela É questão. geralmente, o cálculo geralmente quando as partes estão muito em situações de impasse, assim, que não conseguem conversar, assim, tá sendo muito difícil para mediar. Então, realmente com o mediador, elas conseguem se abrir sem ter o oponente por perto, sabe? Do lado. Sim, sim, a E ideia aí, é essa, mas eu digo assim, daqui a pouco, claro que isso não é uma máxima, né, gente? Eu estou colocando assim os pormenores é, de questões que podem ser levantadas, até numa é, anulação de acordo, alguma coisa assim, porque não que o mediador fez, mas daqui a pouco a parte vai ensejar que o mediador estava de forma parcial, enfim. é isso, né? São, Porque são pequenas coisas, né, que a princípio não vai fazer essa diferença toda. Mas Se realmente, ele tiver tem essa feito com uma parte de se parte, abrir, né? Oi? se você tiver feito com uma parte aí, a sessão individual, você tem que fazer com a outra parte. Porque aí a outra parte, ele não fez comigo. Aí vai Exatamente, se invalidar daquela outra parte. é, exatamente, exatamente. as mesmas perguntas, né, Eric? Eu acho que Tem que fazer as mesmas perguntas. E assim, você fez aí a sessão, aí você ainda pergunta no final. Você, aí o mediador pergunta para a parte, eu posso trazer isso para a mesa? Para trazer para as duas partes? Aí a pessoa ainda vai dizer sim ou não, porque aquela conversa ali vai ser só com você com aquela outra parte. Você não pode Exatamente, tem trazer que. o tem consenso que ter da esse outra. cuidado mesmo. Que é que você não gostaria que a outra parte estivesse sabendo aqui na nossa conversa, para não citá-la, né? Não ficar um clima ruim, digamos assim. E também a quantidade de tempo que você fica com um encontro, né? Para não ultrapassar, porque tudo isso tem parte que não percebe, mas tem partes que pode estar contando ali errado. Deixa eu ver quanto tempo ele vai ficar com ele agora, já que ele ficou não sei quanto tempo comigo, né?
Então, os ônibus estão à flor da pele, tudo conta, né? A Tudo, gente tem que ter até o cuidado. tempo, exatamente. Nossa, isso aí é muito importante. E essa questão que o Eric falou ali, né, de chamei um, aí a princípio, porque aquele ali tá resistente, ah, não vou chamar o outro. Não, tem que chamar sim, porque senão vai dar problema. Tudo que fizer igualzinho, essa questão do tempo também. Eu fiz uma mediação e aconteceu isso, Ellen. A pessoa X lá ficou 10 minutos e a outra ficou um pouquinho menos. Ou seja, eu não sei, porque eu estava sozinha, eu não sei o que que a mediadora, se ela falou, ah, você vê problema nisso e tal, mas com os dois ela não falou, olha, você ficou tanto tempo, você ficou tanto, porque ele precisou ficar tal coisa que estava me contando um ponto. Não, ela não falou nada, assim, depois que estavam todo mundo. Então, não sei se agiu certo ou não. Acredito que não, que daqui a pouco ela podia ter falado, olha, fulano passou um pouquinho, mas porque ele estava me passando um ponto que ele disse que eu podia estar colocando aqui, tal, 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 né? É necessário manter a parte sempre a par de tudo para evitar esses, né? É Mas verdade. também tem aquela Esses coisa, né? choques. Vou fazer com um, aí a parte fala tudo, aí faz com o outro e o outro tem nada para dizer. Aí É isso isso também. também. É isso que e talvez foi isso, né? Porque com um ela ficou bem mais, acho que uns 10, 12 minutos. E com o outro foi bem rapidinho. Mas aí ela podia ter o que eu como observadora na época, eu vejo assim, o que ela poderia ter feito, só comunicado, né, com relação ao tempo ali. Porque a gente fala, né, olha, pode ter sessões individuais, a gente vai dar o tempo Igual estabelecido para para todos. cada um. Aí ela poderia, acho que esqueceu também, né, sem julgamento aqui, porque eu não gosto de julgar mediador, que às vezes a gente está apreensivo ali e não consegue. Por isso que eu gosto sempre de ir com uma caneta e um papel, tipo, com esquemas ali. Esse aqui eu falei, tá? Porque senão eu esqueço. E tu não faz uma ordem, eu acho que fica legal um método bem certinho para não ficar É, tudo bagunçado. Ó, aí tem o compromisso da confidencialidade, né? Que vocês falaram ali, de ficar na sala. Ó, aqui também, ó, informações autorizadas por uma parte serão compartilhadas com outra, né? Se autorizadas. Então, é bem, bem importante. Realizar perguntas é outra técnica que num dos encontros também a gente falou, que essas perguntas, tanto abertas quanto fechadas, conduzem, né, o diálogo ali, a comunicação entre eles. As perguntas são a intervenção mais significativa em mecanismos autocompositivos. Elas têm a intenção de sobretudo. gerar reflexão. Oi? Não, não, é que eu lembrei de uma situação aqui, mas pode continuar. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Não, é porque acho que as perguntas cabem durante a mediação, mas eu acho que na negociação ela é fundamental, assim, na parte que você for negociar, assim, entrar na seara da negociação, não pode deixar de ter as Sim, sim, perguntas. é verdade, é verdade. E, é, Eu acho bem importante as perguntas, na verdade. Quando tu vai estudar aquela desenvolvimento pessoal, tentando lembrar o nome. Desenvolvimento pessoal, ele fala bastante. Quando você se sentir já pressionado ou numa situação que tu não consegue sair, rebate até com outra pergunta. Alguém te fez uma pergunta, nem responde. Não tem isso. Ah, fulano, tu faz o quê? Não sei o quê. Aí tu fica, meu Deus, que resposta eu vou dar? Aí pega aquela pergunta, faz uma pequena, meio que uma introdução de uma resposta ali, mas não responde e joga com outra pergunta. Mas essa questão de fazer perguntas é bem difícil, eu acho, tá? Eu gosto bastante dessa técnica, mas é difícil tu extrair perguntas dali. é, Gente, eu não comi nada salgado, mas eu tô com uma sede. Jesus. é bom que hidrata. Ó, elas têm intenção de gerar reflexão, informação e ideias, trazendo à tona soluções. Então, por isso que é bem importante na mediação, porque ela vai estimular realmente eles verem soluções, né? Que tu não faz assim, a tal coisa, e vai estimulando. Tem as perguntas certas também, por isso que essa questão das perguntas é bom sempre estudar, né? Aberta, fechada. As necessidades é uma outra técnica no sentido de quê?
tá no livro da Tânia Almeida, tá? Como técnica. Eu coloquei o título de necessidades aqui, mas é exatamente isso, identificar, porque não tinha muito espaço, identificar as necessidades e valores daquilo que não está atendido, tá? E demonstrar correlação entre eles. Essa técnica possibilita redefinir a reciprocidade de responsabilidade e culpabilidade, resgatando o diálogo. É aquela questão, né? O que que eles realmente estão precisando? Normalmente o conflito está bem abaixo daquilo que a gente está enxergando aqui. Então, é resgatar essa necessidade mesmo deles. Eles estão ali para quê? Para a guarda do filho? Porque aparentemente eles estão para discutir a separação e a guarda, mas eles só ficam na separação, por exemplo. E o que que mais tem que ser resolvido? Então, assim, e é aquela coisa acho que aqui faltou a corresponsabilidade. Aqui seria a corresponsabilidade, eu lembro do livro. É voltar aquela responsabilidade para todos ali, de certa forma. Mas quando eu trago essa responsabilidade para mim, eu também distancio aquela responsabilidade que a princípio é só minha, também coloco para você. Ou seja, corresponsabilidade de nós, mas também eu trago a autorresponsabilidade de cada questão ali que eu estou levantando dentro do diálogo, tá? Externalizar o problema. Também é uma outra técnica que está no livro dela. Material aqui, eu peguei o livro da CNV, peguei esse aqui da Tânia, tá? Eu até não citei lá embaixo, ficou mais curtinho mesmo. O mediador utiliza essa ferramenta para distanciar e fragmentar o conflito dos medianos. Achei maravilhosa essa técnica. O mediador conduz o diálogo formulando perguntas, que na verdade externalizar o problema ele vai estimular, vai fazer perguntas, na verdade, que é a mesma lá de cima. Mas aqui, ó, eu achei muito legal porque ele fragmenta o conflito. Ele consegue distanciar o conflito deles e fazem ele enxergar que ali dentro daquele conflito tem uma saída, tem uma solução de certa forma, que para ambos vai ser a resolução do problema todo. É uma releitura, ó, perspectiva do conflito com enfoque na solução, né? Uma releitura daquela percepção conflituosa que vai dar a eles a solução de certa forma. Aqui, não sei se vocês estão vendo, mas é assim, ó, pilares essenciais da CNV, tá? Aí tem a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Eu trouxe aqui mais para informação. Praticando a CNV. Quando eu estava estudando a CNV, e também quando eu estava pesquisando algumas coisas, em muitos locais, né, teve muitas referências que diziam que os pilares eram observação, sentimento, necessidade e pedido. Né? Acho que tanto faz. Mas no conteúdo, no material que eu estudava, a, é, abordava que os pilares da CNV eram a empatia, a autocompaixão e a autenticidade. Então, eu guardei isso para mim como pilar, porque é o pilar para a vida, assim, a gente tem que ter empatia com o outro, independente, assim, de profissão, acho que para a vida mesmo, entendeu? A A empatia é vida. muito importante. É verdade. Autocompaixão com a gente mesmo, a gente acolher os nossos sentimentos, nossas emoções, porque é natural, entendeu? Todo mundo passa por isso. Não tem esse que não passa. E ser autêntico, entendeu? Com o outro. Então, acho que, para mim, independente, assim, eu deixei esse como os pilares, assim, a empatia, a autocompaixão e a autenticidade. E aí eu coloquei, como é que se diz? Os componentes, né? Da CNV, eu tô tirando pelo que eu estudei, que era realmente observação, sentimento, necessidade e pedido. Aí eu deixei como componente, porque Componentes. eu. Não, É. legal, legal. E os Mas pilares, assim, mas isso é relativo. Eu que deixei assim como pilar, porque eu acho que é um pilar para a vida de todo mundo, porque essa aí tu parte pode assim. diferenciar, né? Deixa eu É. ver se o coisa do Márcio fala aqui. Aqui, ó, componentes, ele fala, ó, depois eu vou passar Ah, por reflexão. A essência da CNV está em nossa consciência daqueles quatro componentes, lá em cima, uhum, que é o que tu está é. falando. Não nas palavras que efetivamente são trocadas. Ó.
né? É É, dentro dessa essência, na verdade. é, Sim, acho que tudo tem componentes, a ver. Criador só. alteração, entendimento, necessidade e pedido. Oi? Foi ele que criou, né? Tem níveis. Ó, Acho. praticando a CNV. Achei bem legal esse aqui, ó. A CNV consiste em colocar esses pilares na prática, né, ou componentes, ouvindo, observando, indagando os sentimentos, compreendendo as necessidades e argumentando. Ó, compreendendo as necessidades. Aí a gente volta aqui, né? Essas necessidades aqui, ó. Valores, necessidades que eles trazem, né? Porque imagina numa resolução de mediação familiar, aquela que eu falei que eu sou formada pelo TRF, onde as culturas são diferentes, né? É mediação internacional. A cultura do árabe com a cultura do americano, né? E tem uma separação com o menor no meio. Então, aqui vai ter a necessidades, valores, principalmente culturais lá, tá? Que ele pode usar tal coisa, o outro não pode usar, então, imagina o que que não dá ali. Nesta programação, a comunicação terá passado pelos pilares ou componentes da CNV, ou seja, consciência, linguagem, comunicação e influência. Achei bem legal, porque essa questão da consciência, que o Marshall fala aqui, ó. Consciência. Gente, se a gente tivesse consciência, né? Ah, eu vou fazer um workshop sobre consciência do diálogo. Eu vou publicar ali ainda. Bacana. Eu vou publicar ali no. Esqueci o nome, gente, do feed. Não publiquei ainda porque não saiu o negócio do post pelo Simpla. Bem legal, a consciência do diálogo. Se a gente tivesse essa consciência, ó, todos aqueles componentes ia se interligar, a gente não precisaria, sabe? Nem, olha isso, gente, O nem mundo seria mais feliz. trocava, a gente não precisava nem falar, olha isso. Eu achei fantástico. Não, ele é. Eu tenho que reler o livro dele, é muito bom. Eu tenho ele. Acho que eu tenho Volta nessa parte da consciência, Roberta, por gentileza. lá embaixo. Vou dar uma lida. É, na parte da consciência, nessa reflexão aí. Ah, isso aí. É muito. Nossa, quando eu vi, eu disse, gente, a consciência é algo assim, né? Até quando tu estuda psicologia, ou E já gostei. Esse trecho aí eu já vou pegar. Já vou postar futuramente. é Já estou dizendo muito que bom. é esse trechinho do Marshall. Eu li o livro dele, mas assim, não faz nem muito tempo. Acho que foram uns 3 meses. Eu faz Eu tempo. fiz até digitei, fui ditando tudo que era importante, assim, né? Porque eu tenho essa mania, assim, de ficar escrevendo em bloco de nota, em Bom, tudo, assim, pra gente não perder mesmo o fio da meada ali do que é importante, né? E aí eu não lembro dessa frase dele, não. Mas aí eu achei muito interessante. A consciência é importante. legal. A essência do CNV está em nossa consciência daqueles quatro componentes. Muito bom. E aqui eu falei, né? Linguagem. Já. Gente, isso aqui também. Eu tava vendo um podcast, nada a ver com o assunto, mas tem a ver. Eu estava vendo um podcast sobre comunicação e linguagem, mas tem tudo a ver com mediação. Aí o cara começou a falar, eu, nossa, isso é da mediação. Aí meu marido que fica, né? Tu vai escutar o podcast e tu vai falar sobre mediação. Porque eu fico assim, ai, aquilo ali a gente aprendeu na mediação, isso aqui, não sei o que, isso aqui. E realmente é tudo muito interligado, inclusive com a psicologia, gente. Essa parte da É, consciência, se tu vai a fundo ver, meu Deus, tá tudo interligado. Aí eu só é digo pra verdade. ele, tá tudo interligado. E ele, sim, eu já sei, eu já sei. Meu Deus. Deve ser por A isso que gente só dizem que vê é tudo ali. em mediação, né? É. Hã? Deve ser por isso que algumas pessoas dizem que é uma lead sociológica, será que, né? Que engloba um É, monte de. engloba Deve um ser por isso, monte. né? Um É, monte a de fator. sociologia, eu lembro que eu adorava sociologia na faculdade. E a sociologia é isso, ela integra todas as. E a gente estuda, né? Ciências sociais, então tudo vai casar com o direito. E quando É. lá atrás, né, que eu me formei há muito tempo, eu falava assim, essa questão, por exemplo, o direito do trabalho, eu fiz sobre discriminação na relação contratual.
pré-contratual, na verdade. E aí eu fiz toda uma pesquisa de discriminação, onde que eu fui cair psicologia social. Olha aí. Aí eu disse, gente, aí mediação também. Mediação é psicologia social, é comunicação, linguagem, PNL, aí tu já entra na esfera mental. Aí vai entrando. Neuro... Neurociência e por PNL, aí. depois procurem, PNL tem tudo a ver com mediação também, tá? Não a ver com a mediação em si, mas se utiliza as técnicas ali para poder colocar dentro da mediação, porque a gente fica limitado, gente, ó. Eu dei o exemplo aqui de ontem ali do meu pai e da minha mãe. É lógico que tem uma ressalva P, ali que eu tô dentro do conflito, mas a gente fica P, restrito. PNL, é PNL, Alguma programação coisa neurolinguística. programação neurolinguística. neurolinguística. Isso. O P é o quê mesmo? Programação Programação Ah, neurolinguística. neurolinguística. E a linguística pronto. tem tudo a ver com a Isso mesmo. comunicação. CNV também, tá? Tá assim, ó. Vocês vão lembrar depois. Então, assim, eu vou até fazer uma pergunta aqui que eu deixei, né, no final, a pergunta. Para maximizar os resultados nas resoluções de conflito, é necessário utilizar as técnicas de mediação e de comunicação de forma estratégica, como a gente já viu. Você utiliza um plano de ação como método ou utiliza essas técnicas conforme se dá a demanda do momento? A pergunta, não sei se ficou claro, mas é assim: chegou ali, você está na mesa. Você segue um plano seu. Ah, tu aprendeu as técnicas, assim, de uma forma geral, mas como é que você aplica isso na mesa de mediação? Você tem um método, uma metodologia, uma estratégia sua, ou você aplica conforme o diálogo deles, como às vezes eu falo, né? Tá tudo muito interligado, você não tem como, ai, não, agora eu vou fazer parafraseamento aqui, não, agora eu vou fazer não sei o quê. Não dá para fazer assim. Mas não seria essa pergunta de, ah, não, agora eu vou fazer tal coisa, mas de trazer à tona algo estratégico para que tu vá conduzindo aquele diálogo na melhor forma possível, para acertar lá na frente, que eles consigam se comunicar, pelo menos, né? Talvez não feche acordo, mas consigam se comunicar. Não sei se vocês utilizam. Eu, como sou um pouco metódica, o que que aconteceu comigo? Na prática, eu comecei a fazer sem, assim, tu aprende as técnicas, tá, vou anotar aqui, fulano, faz não sei o quê. Um exemplo que eu vou te dar de método, quando você começa a mediação, o que que você foi ensinado a fazer? Isso é um método. O que que tu foi ensinado a fazer? A declaração de abertura. Ou seja, tu faz um passo a passo, entende? Claro que vai depender das outras partes. Por exemplo, cálculos nem sempre tu vai fazer, né? Por é. exemplo, Cada você caso é um caso, né? Não tem como a gente. Eu é, mesma, quando estava Pois é. estudando, na minha época de estudante, eu via aquelas técnicas, aquelas coisas, aquelas ferramentas assim, meu Deus. Aí ficava assim, estudando, né, para estudar, para tentar internalizar, porque eu nunca tinha visto aquilo. Aí ficava assim, meu Deus, como é que eu vou aplicar? E ficava estudando uma por uma, sabe? Achando que eu ia aplicar uma por uma nas audiências, assim, nas Quando eu mediações. vou para Sim. fazer, E eu só fui aprender isso no decorrer, assim, eu disse, não, você não vai aplicar tudo isso numa na audiência, hora. numa mediação, não. E Essa eu achando que ideia ia que eu aplicar trouxe. tudo, tentando estudar tudo ao mesmo tempo, assim, meu Deus, mas não, não é assim. Cada caso é um caso. Você vai ver quando é que você vai conseguir aplicar ele em cada uma, assim, ou uma só, ou talvez nem precise. Enfim, Aí, com o tempo, foi passando, eu estava dizendo, eu fiz também assim, vai. Mas aí tem isso, né, Ellen? Às vezes tu não vai conseguir fazer cálculos, por exemplo. Mas o que que eu tenho feito nas mediações? Eu levo o meu caderninho ali, eu anoto não é passo a passo, mas eu anoto assim, declaração de abertura, eu faço tipo um checklist, não, tá? filho, tem que E fazer isso aí, senão a gente fica aí eu vou perdido. fazendo assim. Por quê? Porque talvez, claro que eu vou olhando ali, vou fazendo as anotações, mas, por exemplo, se não fiz o cálculo, beleza, tá ali como opção, como técnica, estratégia de realizar, mas não quer dizer que eu vá realizar, entendeu? Mas eu fiz assim por quê? Lá atrás, quando eu fazia assim, tu acaba esquecendo muitas vezes a questão do conceito da técnica. Então, assim, Sim. fica a dica, tá? Tu acaba, entre aspas, passando por cima de algum princípio, e aí tu acaba esquecendo. Eu, por exemplo, fico muito nervosa, se não tá ali na frente, eu esqueço. Tanto que eu já falei que eu boto slide, senão eu vou esquecer o assunto.
Aí eu faço só um tópicozinho, declaração de abertura, nananana. Aí eu, ah, tá, isso aqui não precisa, tá? Vai olhando, passando o olho ali, vai. Não é uma coisa assim, formal, mas é É. algo que tu não vai esquecer, porque tá ali anotado, entendeu? Mas eu acho bem legal fazer dessa forma, porque aí eu vou conduzindo e eu vou vendo, ah, esse aqui, tá, nem precisa. Por exemplo, cálculos não vai precisar nesse aqui. Ah, esse vai É a, precisar. é a agenda do mediador, né? É a agenda do mediador. Acho bem legal. E é isso, pessoas. Aí a reflexão que a gente trouxe até primeiro, né? Trouxe primeiro de acabar. Eu achei excelente. Não, eu não ia nem botar, você sabe que eu boto só conclusão. Mas quando eu vi, eu disse, não, tem que botar. Aí já estava no final do slide. Eu disse, ah, vai depois da conclusão ficar como reflexão para eles. Eu achei maravilhoso, né? E aí, muito Muito bom, obrigada. gostei dessa reflexão aí no final. Não, faz todo sentido, né? É a consciência mesmo. E Parabéns, Roberta. Show de bola. Obrigada por mais eu que uma noite de agradeço você conhecimento. por me Já acompanhar acabou, né? nessa primeira edição. Acabou. Eu vou botar o calendário lá, mas já adianto. Já adianto. Daqui 15 dias. Não, novembro vai ter, né? Vai cair bem no Natal, de 15 em 15. Vai cair no Natal, mas aí no Natal não vou fazer, lógico. Vou fazer lá um amigo Tô secreto. aqui faz. Fazer amigo secreto. Olha lá, novembro. Quer ver? Vai ser dia 12. Mas eu vou botar bonitinho lá, tá? O calendário, com o livrinho e tal. Gostei da ideia do amigo secreto aí. Aí, Você guarda um livro. amigos, vamos fazer amigo secreto virtual aí. Quem pega quem dá um livro. Só que tem que ver É, se a pessoa não tem o livro, né? Mas aí dá, é só pela brincadeira, mas que tiver o livro. é. É legal, é legal. Vou colocar lá no grupo, quem quiser participar, botar enquete lá. Fazer o Aqui, né? movimento. Vai É, que dá certo. não, quem quer participar, vota ali. Pessoal, vou fazer uma enquete aqui de participação, amigo oculto virtual. Gente, um e-book, um livro, qualquer coisa que vocês tenham aí. Ah, Eu já legal. tenho até em mente se acontecer mesmo. Eu também tenho Ei, um que eu acredito que vocês não tenham. Que esse aí, pelo menos, é bem difícil de ter. Ó, legal, gostei, vou fazer. Eu dou risada. Ai, eu tinha que falar um negócio com vocês, esqueci agora. Ah, as vivências que tu ia falar aí, é o quê? a vivência aí que tu teve aí. Ah, tá, foi ali do pai da mãe. Ah, lembrei. Não, quanto a parceria em escritórios. Eu presto serviço num escritório e esse escritório, tipo, a demanda caiu muito, tá? Era serviço Ixi, mais de bancário, tá? Conciliação bancária. E caiu muito mesmo. Aí mandei e-mail para eles, falei, ó, né? Vai impactar no meu extrato, orçamento. no meu orçamento. Aí eu falei assim, gente, eu não vou ficar parada, eu tenho que prospectar mais. Porque tem esse boom, eu não sei se vocês vivem isso na prática, tem um momento que tu só prospecta porque tu tá sem nada. E aí começa, aí demora um tempinho, assim, aí começa a chegar. Aí quando chega, chega todo mundo que quer todo, me enlouquecem, assim, eu fico enlouquecida. E depois eu fico sem serviço, meio que vai oscilando. Aí eu falei, não, vou prospectar, só que eu vou prospectar para outro nicho. Eu tenho especialização em direito do trabalho, né? Que eu sou formada em segurança do trabalho, trabalhei um tempo na HP Computadores. E eu sempre trabalhei com direito do trabalho, na verdade. E aí, inclusive, eu conheci a conciliação através do direito do trabalho, que é um dos precursores da conciliação, né? Sempre trabalhou com conciliação, na verdade. E depois de um tempo fui para o Cível. E a minha irmã é corretora de imóveis e ela até falou, Roberta, eu vou ter que fazer uma parceria contigo, vou te passar alguns contratos imobiliários, ou seja, uns desafios assim que vai acontecendo dentro da carreira, né? Aí eu falei para ela, bom, imobiliário eu nunca atuei, eu sei que tem coisa bem forte no extrajudicial imobiliário, São. né? E é bem legal, assim, para quem atua na mediação. E aí eu falei assim, bom, vai me passando e a gente vai vendo, vai fechando. Aí ela disse, ah, eu conheço outro escritório e tal.
Aí, o que que eu quero trazer para vocês? O exemplo do desafio mesmo, da mediação e a atuação como advogada mesmo, tá? Do que eu pego trabalhos também, fora a mediação, porque somente da mediação, lógico que dá para viver, fazendo coisas com mediação, mas você não ganha rios de dinheiro com a mediação extrajudicial agora, no momento, tá? Por quê? Por causa dessa consciência que muitos escritórios, o que que eles fazem? Eles impulsionam através de tráfego pago, através de tráfego orgânico, de certa forma, para estimulando as pessoas a buscarem a justiça, em vez de fazer ao contrário, entendeu? Não é deixar o direito de lado, é falar, ó, eu sou advogada. Aí uma estratégia para vocês, tá? Para quando forem prospectar, enfim, eu sou advogada colaborativa, eu faço trabalho judicial também, porque realmente, tá, gente, a gente vai ter que fazer trabalho judicial em algum momento, vai ter que trabalhar assim. Mas já prospecta a mediação junto, que aí é o que eu estava falando com a minha irmã, eu disse, não, eu vou fazer uma carta de apresentação, enfim, e vou colocar ali mediação de conflitos extrajudicial, papapá, papapá. A judicial é a minha formação, então é um título ali, né? Acaba a pessoa olhando aquilo ali e gostando, nossa, ela atua realmente, tal, tal. Tem experiência ou atua no judiciário, porque aí já é outro olhar da pessoa. Por isso que é importante, né, fazer essas judiciais também. As pessoas olham com esse olhar. Então, assim, aí eu disse para ela, mas e aí eu tava refletindo sobre isso, eu disse, gente, olha só, às vezes tu quer nichar, mas tu eu não gosto de nichar muito, tá? Eu o que aparece, sim, que nem eu falei, tem escritórios na parte de família que eu vou lá só para falar algo assim com as partes, explicar o que que é, como eu sou mediadora, eu me apresento nos escritórios como mediadora. Aí eu falo para eles, olha, eu faço esse trabalho de conscientização com as partes, o que que é, o que que não é, que tem escritório que usa essa estratégia de resolução, que é a mediação. E tem uns que não usam. Aí esses que não usam, alguns que eu sou parceira, aí demanda judicialmente. Isso que eu falei, que pra gente é um desafio, porque tu tem que mesclar ali, tá? Mesmo que a gente vá lá na rede social se falar um pouquinho sobre direito do trabalho ou sobre direito imobiliário, traz não tem problema falar, mas traz a mediação ali num post ou dois como meio de solução. E os advogados não fazem isso. Se eles fizessem, ó, você tem direito seu banco de horas, um exemplo. Você tem direito ao seu banco de horas? Tem. Tem ação coletiva? Tem. Tem não sei o quê? Tem. Não tem. Aí você pega e no final do post, ou no início do post, faz uma chamada bem persuasiva ali, com relação à conciliação ou acordos coletivos, como se dão, não sei o quê. E aí já insere a mediação no meio, sabe? Mediação que eu falo, métodos, né? Quando vocês fazem na Justiça do Trabalho, eles usam muito a conciliação, por não ter essa vínculo de relação, né? Mas tem usado também o termo com essa nova lei aí que surgiu, dos acordos extrajudiciais, a mediação. Então, também é uma prática. Aí É era que mais muitos isso que eu queria. advogados acham que vão perder dinheiro, Roberto, sabe? Ah, É vou ganhar Perder mediação. cliente. Aí muitos têm essa mente fechada, Ou nem infelizmente. que a gente aí trabalhando com isso. É o É, contrário, entendeu? Se eles fecham mais acordo, e outra, a parceria. Eu, por exemplo, trabalho com parceria, eu sou autônoma, eu trabalho com parcerias. Tem escritórios que trabalham com parcerias, tá? Bastante, então dá uma olhadinha aí, procure. Mas essa questão das parcerias dá muito resultado. Essa parte tá. da parceria é. Hoje mesmo eu fechei uma parceria com outro escritório. Até eu tenho que fazer um post depois ali. Eles me mandaram material também. Mas eu fechei parceria com eles justamente porque eu prospectei. Eu mandei eu vou falar igual antigamente, um folder, entre aspas, um folder online, explicando o que que eu prestava de serviço. Aí eles me chamaram. Então, assim, é Mas, orgânico, orgânico, né? Agora, assim, tem essa questão do tráfego pago. Eu não cheguei a fazer ainda, mas eu vou estar na minha planilha aqui para começar a fazer,
para vir demanda aí na mediação. Aí eu vou também compartilhar com você se deu resultado, se não deu. Alguns dizem, Maravilha. R$ 50 o dia do lead, ou o clique tá R$ 10. Eu tô vendo essa coisa do tráfego pago para poder vir mais cliente, assim, né? É Para importante. poder ficar amarradinho. Mas é isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês, para a gente poder trabalhar, assim, eu recebo bastante, sabe? Ai, Roberta, mas como trabalhar com a mediação? Gente, eu também tô ali, ó, engatinhando e lutando. A gente vai indo, entendeu? Mas não é fácil. Agora, se vocês atuam, né, na advocacia, faz esse link da advocacia de vocês com a mediação. Vai inserindo ela ali até Eu não atuo, não, eu não sou advogada. que se Nem vocês eu. atuassem aí. Tu também não? É porque eu não gosto mesmo, sabe? Eu achei que. Não, não Não, me mas identifico real. vocês fizeram direito ou não? Não. Eu fiz. Fiz. Ah, entendi. E eu dele falar da Aí, advocacia. Ah, aí eu, entendi. Dá pra aí eu gente fui. migrar para várias coisinhas, várias, sabe? Sim, sim, sim. Ah, tem A mediação é uma delas. a mediação. Então, faz a mesma coisa. Eu tô falando, sim, dentro da minha área, que eu posso linkar, né? Mas vocês, por Todo exemplo, mundo podem linka. fazer a. Muita gente que eu conheço linka, até porque é mais uma, né? É mais uma opção para tanto para o cliente quanto uma opção para trabalho também. Tá tudo Isso. bem. Não, e vocês prospectam, fazem o tráfego pago, os É, criativos ali, só vocês tem que podem. existir mais pessoas como você, que você tenha consciência de que se você trabalhar na mediação, você vai atuar como advogada colaborativa e você já tem conhecimento É das isso que eu técnicas. falo. O problema é esse, que os advogados não fazem, cara. Esse é o problema. É. Querem, ó, Ou judicializar. então muitos fazem assim um curso superficialzinho, assim, sabe? Mas assim, atuar de fundo na mediação, eu acho que deveria separar assim da advocacia, porque eu, pelo menos na minha opinião, eu acho dois mundos totalmente diferentes. Também Eu acho. vejo, eu vejo integrada. É que eu vejo, não sei, É integrado, mas assim, na forma de atuar, vamos supor, entendeu? O eu, advogado atuar como então, mediador. desculpa, né? Claro que aqui eu tô discordando, mas Não, é o meu sentimento. Eu vejo totalmente integrada e eu falo é isso isso. com Mas se for um brilho. advogado como você, que tem esse conhecimento, mas muitos não têm, aí se acha o advogado colaborativo porque tá na moda, entendeu? Você não, você é estudado, você, por isso que você tá aqui com a gente, passando os seus conhecimentos. Mas tem Não, muitos que eu mas olha conheço que só. não têm, entendeu? Não Não, tem. entendo. Mas olha só, eu entrei para a faculdade em 2003. Talvez vocês eram criança, não sei. 2003. Quando eu entrei, guria, deixa eu só pincelar. Era um Eu negócio tinha uns assim, 13 anos, 12 anos, eu acho. as meninas pareciam umas supermodelos, assim, de saltão, de roupa bonita. Eu lá de tênis, com meu moletom com os furinhos aqui. Eu me senti um ET, tá? Sinceramente. Só que aí eu fui olhando, ouvindo, eu ia, sentava bem na frente, falei, né, que eu era super tímida, eu sentava bem na frente, assim, para prestar só atenção no professor, que se eu olhava para trás eu me dispersava. Bem, enfim. Quando ele começou a falar da filosofia, naquela época se tinha filosofia do direito, eu entrei em transe, assim, eu falei, gente, isso é a coisa assim global, a Quando eu filosofia. entrei na faculdade, existia também a filosofia do direito, era a pior matéria para mim. Nossa, Nossa, a melhor matéria para mim, porque eu enxergava nossa. a resolução do Acho conflito que eu tive como trauma, desculpa, é humana. porque é do trauma que eu passei com o professor também. Que eu Ah, tinha que bom, fazer pode ser. fundamento. Eu Não é, enxergava que foi o as pessoas trauma. tinham que Foi o resolver trauma. as coisas de uma forma dialógica, como diz Aristóteles. Cara, ele é fantástico. Aí tu vai para a É. filosofia do direito, tu vê que o método consensual tá todo ali, no tempo da Grécia, entende? Ou seja, se perdeu esse princípio todo do direito. Isso que eu falo, o direito é lindo, só que as pessoas, É. ai, as pessoas. As pessoas resolveram complicar aí. Não, e fora, aí eu entro na questão psicológica, tá? Fora o ego, fora não sei o quê, porque tu vai falar com o É. advogado, não, sou doutor, eu sou não sei o quê. Gente, não é assim. Eu faço, esses dias eu tava na Justiça do Trabalho, lembrei.
E uma colega entrou e falou assim: Ai, doutora, qual sua preposta? E era eu a preposta. Eu era a preposta, não era advogada ali. Eu estava com a colega, que, eu, que a gente atua em parceria. Só que eu fui como preposta, porque o preposto naquele dia não podia. Eu falei: Ai, bota eu, não tem problema. Eu já estava ali fazendo algumas audiências, encaixou o horário. A advogada amiga dela chegou, ela não me cumprimentou, só cumprimentou a advogada. Por quê? Porque ela achou que eu era, ai, a preposta, ai, ela não é advogada. Olha se isso, gente, se cumprimenta todo Você mundo. vê, né? Como são as Eu fico pessoas. enlouquecida com isso, eu chego a ficar com calor. É Eu sério. também fico. Tu acredita? Então, assim, por isso que eu concordo contigo, que é os advogados não fazem. Faltou rapó aí, hein? Hã? É verdade. Faltou rapó aí. Eu concordo contigo, com certeza. Mas essa questão da mediação casar com o direito, ela casa muito bem com o direito, porque é social, não adianta. É conflito, é problema, ela vai casar. Só que a mediação, sem tu entender comunicação, foi o que. Por isso que eu trouxe o grupo. Porque assim, quando eu olhei e disse, gente, tudo é comunicação. Por que que falta? Os advogados não sabem se comunicar. É o que Com, eu tô te falando. que é o que tu tá. Você é uma exceção. Pô, não vou generalizar. Existem outras como Uhum. vocês também, como você também. Ótimo, mas também existem muitos que não têm essa percepção, um rapão, uma coisa, porque não estuda e acha que é um advogado colaborativo. É isso que eu quis dizer, entendeu? É E porque não é. assim, tem, Eu tem fico estressada advogado, com isso tem advogado que também. parou no tempo também, né? Que fez A graduação. a, a graduação e não foi atrás de complementar assim o currículo, É, de ver novas perspectivas. Por exatamente, é sobre exemplo, isso. é o que o Eric estava falando, por exemplo, a programação neurolinguística, que é o estudo da linguagem ali com a neurologia. Se tu olhar assim a matéria, não tem nada a ver com o direito, mas tem tudo a ver com o direito, entendeu? Se tu vai olhar É, é toda uma área, sociologia. Quando tu vai estudar sociologia, você vê que as áreas estão todas integradas. Porque uma cultura não quer dizer que tenha X cultura lá, ela não tem o direito dela próprio ou as normas dela. Eu tenho que ver sobre aquela perspectiva para entender como funciona aquele ordenamento jurídico daquela região. Só que para eu ver isso, eu tenho que me dar a permissão de dizer assim, ó, que nem diz o Marshall aqui, ou Marshall, como falo, consciência. Se eu tiver consciência, não, deixa eu entender. Isso, gente, está muito atrelado. O meu trabalho de conclusão foi sobre discriminação, tá? Está muito atrelado essa questão de após preconceito. ou na graduação? Na graduação, eu fiz sobre discriminação na Não, fase legal. processual. Por exemplo, chega para uma entrevista de emprego, ó, tua idade, tua cor, se é casado ou não. Na verdade, nem pode pedir que se é casado ou não. E a maioria pede, casado, não é casado. Hoje em dia tem a questão atrelada ao plano de saúde, né? Que aí vai, tem a extensão Ter ali. filhos ou não também. É, então, na minha época não tinha, tinha lá uma lei que não pode pedir, não sei se hoje está em vigor, tá? Mas não podia pedir essa questão de se era casado ou não. A questão da cor, a questão da cor, a questão do cabelo, a questão de altura, muitas vezes. Claro que aí vai ter determinado trabalho, se a pessoa tem portador de deficiência, ela vai ser alocada dentro de um trabalho que ela possa exercer aquilo ali com as ferramentas, com adaptações para ela. Então, isso não seria uma discriminação, seria uma distinção. Aí no trabalho vem, né, essa parte do que é discriminação e o que que é uma distinção, até para não ocasionar É. esse ato discriminatório. Mas é justamente a consciência, entendeu? Por exemplo, quando a gente se. Ele fala no livro, quando a gente julga o outro. Ah, nossa, aquela cultura, eu vou pegar o exemplo de cultura lá. Nossa, aquela cultura lá muçulmana não deixa a mulher fazer não sei o quê, não sei o quê. A gente vê isso na mediação internacional. Eu tô julgando e eu como mediadora eu não posso ter esses diálogos internos de ficar julgando. É a cultura deles, deixa eles, entendeu? E a gente tem essa mania, isso é autoconhecimento. Isso que eu falo, aí já entra a psicologia, tu viu? Tá tudo interligado. Pega um livro de É. comunicação, tu vai estudar empatia, rapport, vai estudar.
espelhamento, espelhamento está na PNL. Depois olhem a PNL. PNL, Ah, inclusive, muda crenças. Para quem tem crenças limitantes, é eu muito. acho que eu vi, tava tentando ver onde é que foi que eu vi essa PNL. Eu não sei se foi ou inteligência emocional ou em desenvolvimento humano, em uma dessas duas Uma matérias. dessas duas, ela sempre tá. Ela sempre tá. E a gente tinha que ter. Outra coisa que a gente tinha que ter na faculdade que a gente não tem, gente. Atendimento ao cliente. A gente se, assim, ó, padece para converter, por exemplo, um contrato, tá? Objeções, enfim. Inclusive marketing digital agora, nessa área de era digital, para a gente poder fazer um tráfego pago, uma página, enfim. Na minha época não existia isso. Mal existia um que fazia um telefone que abria assim da Samsung que eu tinha. Então, nossa, se tu for olhar, se avançou demais. Eu tinha uma matéria que era informática. A gente entrava no laboratório e ficava só digitando petição, assim, para treinar. Era bem coisa antiga. Só. A gente saía daquele laboratório, seja muito, muito engraçado. E eu só tive, não tive mediação, conciliação, não tive nada disso. Nada. Absolutamente nada. Eu sou do código velho, né? Ainda. Então, tu imagina. Mas é Eu também justamente. não vi, não. Eu não cheguei a ver, não, porque eu me formei em 2015, 2016. E aí da mediação eu tava muito novinha Ainda ainda. cheguei, velho. Gente, Foi de aí, 2015, não foi? A Que lei da idade mediação? vocês têm? Tenho 34. 34 a Ellen, não parece. E o Eric, 29. 29. Mas eu com a minha irmã. Ai, gente. Eu tenho Eu peguei 40. esse negócio de AT, esse negócio de Eu ATI. tenho 40 e. Deixa eu ver se eu tenho 40. Eu tenho já. Eu sou Vixe, 40. Maria, ela não sabe. Deixa eu ver. Não, eu sou de 82. Sabe que eu me perdi? Se eu tenho Eu 40, não julgo não, minha filha, porque depois que 43, eu passei dos 25 eu fiquei assim, meu Deus, é sério que eu já tô chegando nos 30 é isso mesmo? Eu ficava assim, não é 42. possível, deixa eu pegar meu Vou filho. fazer 43. Eu faço em Tá, agosto. tá super jovem ainda. É. Não, mas E é. dia em agosto, Eu te dou 28 qual 30. dia de Dia agosto? 15. Eu te dou a idade Vai, do Eric. vai dia 7. 7 de agosto? Olha! Que legal, é leonino. E tu, Ellen? Ambos leoninos. Eu sou de 21 de junho, canceriana, chorona. Ah, canceriana. Meu, acho que é meu ascendente. Tem um negócio aí que tem câncer em mim. Acho que é por isso que eu penso assim. Mas é muito engraçado que eu tenho essa coisa dessa reflexão mesmo, assim, sabe, do advogado, desde do meu início lá. Sem aqui, claro, julgamentos, mas desde o meu início eu fiquei assim, nossa, o mundo ia ser tão bonito, eu enxergava o mundo lindo se todo mundo fizesse, né, acordos. E todo mundo ganha, gente, ganha dinheiro também. Verdade. Não, tem. Eu tava fazendo uma conciliação de um veículo lá que o cara tinha comprado outro rapaz. Aí já tinha passado 2 anos. Aí, cheque, negócio de cheque. Aí ele pagou em cheque de terceiro. Oh meu Deus do céu, foi pagar cheque de terceiro. Aí o rapaz conhecia ele, né? Só que aí ele não tava querendo as propostas que o outro tava fazendo. Aí eu já tava quase para entrar na outra conciliação. Aí, Né? ca- toda hora o cara perguntando, você quer fazer um acordo com esse valor? Aí o cara, não, não, não. Aí na última hora que ele perguntou, na última vez, aí ele, não, vou fechar esse acordo com você, porque se você não cumprir, pelo menos eu tenho um papel aqui, dizer que você não cumpriu. Não cumpriu. É, porque pode executar, né? Pois é. Ah, Muito, muito mais fácil. melhor Mas pra ele. isso que a Ellen falou de, mas os advogados, é exatamente isso. A gente teria anos-luz, ó, com a mediação lá na frente se os advogados ajudassem, não é? E que nem ela falou, hoje em dia tem essa moda, né? Eu atuo no extrajudicial, mas ou na rede social tu vê bastante, né? Eu atuo no extrajudicial ou no advocacia colaborativa. Mas tu vai olhar na prática, eles não fazem.
É bem Ele isso. sai disso aí mesmo. É bem isso. Mas então tá, gente boa. Daqui 15 dias estaremos aí. Eu vou passar tudo lá no grupo, tá? É porque essa semana foi bem atípica para mim. Eu tive que, enfim, fazer essas contatos aí com a minha irmã e tal. Então, eu Já que você era chamar a gente para trabalhar contigo aí agora. é, e aí, Será que ela vai como? chamar a gente? Não, Não. acho que ia chamar a gente para trabalhar contigo. Aí o rapaz. Então, justamente eu falei até para ela assim, olha, se tem demanda, eu sozinha não vou conseguir delegar. Vai chegando os negócios, daqui a pouco eu vou passando para vocês a parte de mediação, coisas se for online, porque se for online vocês fazem, entendeu? Aí a gente Aí vai. dá Olha, pra contar com a gente. Eu até. A gente faz uma comediação, né, Eric? mas não é? Vocês até me deram uma ideia, porque aí eu vou botar lá que eu tenho um mediador, porque isso também traz, ai, como é que fala? Credibilidade no serviço. Ó, Credibilidade. tem eu, mas tem outros mediadores, entendeu? Aí a gente Sim. depois rateia o valor que for, a gente faz uma tabelinha. Eu super top. Concordavelmente. Vamos fazer isso aí, tá? Inclusive, depois eu vou passar o calendário lá, vocês. Aí eu vou explicar direitinho, vocês veem, vai ser só 6 encontros, tá? Eu achei que ia dar mais, mas aí Natal saiu fora, vai ser só 6. Aí vocês escolhem um lá para vir me falar aqui, que é só a gente, tá? Também se entrar outras pessoas, a gente vai desenvolvendo a fala ali, enfim, vocês já sabem Eu como. falo de CNV porque eu amo. Tá, Pronto. então, ó, eu vou botar lá um negócio de CNV. Eu até pensei, quando eu botei aqui CNV, eu lembrei de ti. Eu falei, vou ver com ela, daqui a pouco ela quer de CNV, ó. E de Eu só repente, não sei fazer, eu só não sou boa em fazer slide, Roberta, precisou. mas Tanto é manda que eu pra mim trabalho no no colégio, eu não WhatsApp. ficava com essa parte de, eu fazia tudo Chat mesmo. GPT tá aí para isso. Tá claro. Ah, é verdade. Ou manda, eu não sei É mexer no. tão novo que eu não tava nem lembrada. Esse No aqui eu instante faço ele tudo no faz. Canva. Ó, Eu ó, achava, o eu Eric. achava que a Roberta tinha feito ela no chat GPT esse negócio aqui. Não, Não, eu assim, faço. eu crio o Faz. conteúdo. Eu sou muito boa na escrita e tudo. Na fala nem tanto que eu me embolo às vezes. Mas a parte de fazer mesmo, de tipo assim, tipo, toma o conteúdo, agora coloca as imagens, coloca, sabe? É a parte do, como é que se diz? Tem um nome de, Criativo. da criação mesmo. Eu também, eu gosto da criação. Não, isso aqui eu faço tudo na mãozinha, meu filho. Tudo dá trabalho, viu? Por isso que às vezes eu Dá falo, trabalho. acho que não vai dar Fica tempo. bonito, viu? Fica muito Acho que não bonito. vai dar tempo, não sei o que vai dar tempo. O do Instagram também é tudo na mãozinha ali, não tem chat nenhum. É tudo- Aquele chat GPT eu fui ver, mas tem que pagar, não é? Porque senão ele não faz tudo o que tu quer. Ó, eu baixei um aplicativo É, e assim, você faz perguntas, ele responde. Eu só sei que existe isso, é isso que vocês estão falando? É, tipo isso aí. É, Sabe? é gratuito o aplicativo. é porque tem uns gratuitos, outros pagos. Tem. Então, mas o Só que que eu eu não baixei sou muito fã ainda não, viu? Desse chat GPT para criação de conteúdo. A gente vai, todo mundo vai robotizar, vai todo mundo criar o mesmo conteúdo. não, mas, gente, olha o que que meu irmão me mostrou. Agora um pit stop aqui, nada a ver com o assunto, tá? Olha o que que meu irmão me mostrou. Olha, Roberta, o amigo de um amigo meu, porque assim, ele tem uma lojinha online, dropship, tá? E aí ele tava me falando, olha, a minha loja tal, eu conheci, eu tava fazendo um curso de marketing digital, eu conheci um cara que conhece esse outro cara, que ele fez com a IA, fez com a IA, uma mulher. Só que a mulher parece prostituta no Instagram. Só que a mulher não é mulher, é a IA. Ou seja, ele criou uma IA prostituta, onde vende conteúdo adulto, ou que seja, eu tô falando prostituta aqui, né, entre a gente. Gente, eu não tirei da gravação. Eu tô com medo. Corta, você corta. Corta Como é que eu corto isso, gente? Calma aí que eu vou ter que parar agora. Como é que eu para paro? a primeira gravação. Tá, Pode cortar. tá, agora vai ficar aí, Já depois foi. eu vejo. Você não citou o nome de ninguém. Tá, É, enfim, ele criou com a IA, uma mulher que faz conteúdo adulto. Eu falei, e é um homem por trás que tá operando. E o pessoal compra o conteúdo adulto que não é nem de uma pessoa.
Aí eu fiquei Tenho com medo, eu tô IA. com Aí medo eu dessa pesquisei tecnologia. Marco Antônio com IA. É, com IA. Aí eu fiquei assim, gente, e eu me matando fazer conteúdo, porque eu realmente faço, eu vou pesquiso, inclusive aqui Instagram, porque eu comecei no Instagram justamente com essa ideia, vou estudar e já vou postando, postando, vou estudando. Você não perde nada, porque Ah, você cria seu conteúdo autêntico. Eu tenho um monte aqui no celular, porque eu tô reformando minha página, então ainda vou fazer uma identidade. Assim, eu tô com uma identidade, mas não tá ainda do jeito que eu quero. Aí eu vou mudar. Então tá tudo assim no celular, mas tudo que eu criei, é óbvio, com outras referências também, mas assim, se sim, imagina, vai estar tudo robotizado com esse chat GPT, vai estar todo mundo com o mas mesmo é, conteúdo, com a mesma fala, exatamente. com as mesmas imagens, mesmas coisas. E Então, aí quando a gente cria uma coisa diferente, a esse gente é chat autêntico ele também, tá? ajuda, mas não vai ser o ó do ó. Claro, tem a parte do mal, né? O pessoal faz para arrancar dinheiro dos outros. Olha isso, gente. Vai vir para o bem, mas também essa tecnologia tem que vigiar aí, porque tem muita gente maldosa no mundo. É, não adianta. Então tá. Vamos tirar nossa fotinho? Cadê a fotinha? Tenta aí, Eric, que às vezes o meu não sei. Essa é minha luz aqui, meu filho. Eu tenho uma luz que às vezes ela funciona, às vezes Ainda não. tá aparecendo o slide aí. Eu, eu tenho que. Vou botar o computador no claro aqui, senão eu vou sair Como é só a que. sombra. Como é que. Ah, tá. Eu tiro. Interromper. Gente, deixa eu só tirar a